Olá, boa noite. Tá dando para poder me ouvir? Então tá bem. Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro simpósio sobre saúde do adolescente. Meu nome é Isabela, eu sou a atual presidente da Liga de Pediatria e gostaria de agradecer a todos vocês pela presença no nosso evento. E antes de tudo, eu gostaria de dar alguns recados que vão facilitar no decorrer do nosso simpósio, tá bem? Primeiramente, para os integrantes da Liga de Pediatria, eu gostaria que vocês colocassem no chat o nome completo e matrícula, para a gente estar notando a presença de vocês. E para todos os participantes do simpósio, eu gostaria de avisar que no final do evento, iremos enviar um link do Forms para certificação. Somente quem preencher o link corretamente irá ter acesso ao certificado, tá bom? Fiquem atentos, pois terá um tempo para preenchimento, e assim que encerrar, nós vamos poder emitir mais, tá bem? Em relação às dúvidas, peço que vocês mandem no chat e no final de cada aula a gente vai passar essas dúvidas para os palestrantes, tá joia? Qualquer coisa é só colocar aí no chat que a gente vai ficar de olho, tá bem? Vitória, pode apresentar. Boa noite, gente. Quem vai falar agora a nossa primeira palestra vai ser a doutora Carolina Creciúlo. Ela é pediatra atuante na medicina do adolescente, coordena o ambulatório de adolescência pelo SUS, lidera projetos em escolas com adolescentes em medicina preventiva e é membro do Departamento de Adolescentes da Sociedade Brasileira de Pediatria em São Paulo, além de ser emergencista pediátrica no Hospital de Miguel Soeiro. Queria agradecer pela confiança da doutora Carolina Creciúlo e pode ficar à vontade para falar o que você quiser. Muito obrigada pela confiança. O seu áudio não ligou, só um minuto. Vê se vai. Agora sim. Foi. Boa noite. Eu agradeço o convite para participar dessa apresentação aí com a Liga. Aqui faz um tempo já que eu sou formada aqui em Sorocaba, né? Na PUC São Paulo. E eu participei das ligas desde estudante também, como vocês, da Liga de Pediatria daqui. Faz um tempinho já. Eu terminei a graduação em 2006. Aí depois eu fui para Santa Casa, São Paulo, onde eu fiz a residência de pediatria e depois de adolescência. E aí, como ela disse, eu atuo nessas áreas aí da adolescência, tanto no SUS quanto em consultório particular. E eu agradeço o convite, vou falar um pouco, né, sobre sexualidade, mas, na verdade, a sexualidade na adolescência, a sexualidade, né, quando a gente fala um pouco sobre sexualidade, na verdade, é um tema muito amplo. Eu vou tentar falar sobre alguns pontos, para ver se a gente consegue tirar algumas dúvidas depois no final e tal. Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Foi? Foi sim. Foi, né? Bem, deixa eu só puxar para cá minha telinha aqui. Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre sexualidade na adolescência. Como acontece, vou um pouco sobre alguns conceitos de sexualidade na adolescência. Como acontece o processo de adolescência? Eu acho que a outra palestrante vai falar um pouquinho mais sobre o adolescente, vai falar de algumas peculiaridades no atendimento ao adolescente, que é muito importante durante a graduação, e a gente sabe que em muitas universidades não temos, ou é muito pouco focado o ensino da adolescência, que é uma área de atuação dentro da pediatria.
mesmo com pouquíssimos profissionais atuando na área. Mas é muito importante que vocês consigam entender um pouquinho sobre esse processo de adolecer. A adolescência, ela compreende a puberdade, que são as mudanças físicas aí que acontecem na adolescência. E a adolescente, de modo geral, não é só a puberdade, que são as mudanças físicas do adolescente. Aparecimento de mamas, até lá, nas meninas, e o aparecimento e o aumento do testículo nos meninos, que começa lá na puberdade. A adolescência é uma amplitude um pouco maior. Quer dizer, a adolescência, ela compreende as questões físicas e as mudanças comportamentais, as mudanças corporais, todo esse processo emocional, psíquico, social e cultural que o adolescente estará inserido nesse processo que a gente chama de adolescer. A adolescência, ela é super variada, a depender de onde esse indivíduo mora, de onde esse jovem, que cultura ele vive, com quem ele vive, qual o nível social que esse adolescente vive. Então, o que a gente consegue entender? Que dentro de uma cultura, os processos de sexualidade e de adolescer podem ser diferentes. Então, por isso, nós, quando vamos avaliar, temos que sempre pensar nessas questões. Onde esse adolescente está inserido, se ele está numa questão social de vulnerabilidade, se ele está dentro de uma questão de um país em risco. Então, todos esses aspectos têm que ser considerados quando a gente avalia a adolescência, esse processo de adolescência. A puberdade, basicamente, as questões físicas, elas acontecem mais ou menos de uma maneira semelhante, independente de onde esse adolescente esteja inserido. Dessa forma, a gente fala um pouquinho sobre o cérebro do adolescente. Desculpa, gente, estou com meu filho. Meu filho está aqui comigo. E aí a gente fala um pouquinho também da mudança do cérebro do adolescente, que é um assunto muito discutido na pediatria, que é a mudança do cérebro. Então, o cérebro do adolescente, ele muda conforme a mudança também da puberdade. Mas isso é um assunto que a gente pode falar um dia só numa aula só sobre o cérebro do adolescente. A inserção do adolescente na família, como eu disse, na escola e na sociedade, como eu já falei, ela vai mudar muito a questão do processo de adolescer e o processo de sexualidade, principalmente nas questões familiares. Tá? O desenvolvimento da sexualidade, ele está inserido numa questão do indivíduo, questões biológicas, como eu disse, na sexualidade humana, e em questões psicoemocionais, também socioculturais. A sexualidade, hoje a gente fala muito sobre a sexualidade como mais fluida e flexível durante toda a vida do ser humano, não só na adolescência. Mas na adolescência, como temos as mudanças da puberdade, temos uma intensidade nas questões relacionadas à sexualidade, ok? Outra coisa que é importante a gente falar é que sexualidade é diferente de ato sexual, né? Quer dizer, a prática sexual, ela pode ser variada nesse indivíduo e é diferente de falar de sexualidade. Sexualidade pode ser um afeto, não só ato sexual. Isso é muito diferente quando a gente vai analisar numa anamnese, né, que vocês estão lá com um adolescente numa consulta médica, avaliar se esse adolescente tem práticas de sexualidade. Como ele exerce a sexualidade? Ele beija, ele tem carícias, ele abraça, ele é assexuado, que também é um assunto que a gente pode também falar depois se alguém quiser. Ou ele tem práticas sexuais. Como é prática sexual? Então é diferente. Quando a gente fala sobre sexualidade na adolescência, na consulta do adolescente, a gente fala de um global, não só de ato sexual. E muitas vezes a família traz. Confunde um pouquinho o que é sexualidade com práticas sexuais, que são coisas diferentes. Isso é importante também a gente abordar na consulta com o adolescente. Entender um pouquinho sobre isso.
Sexualidade e prevenção. Então, todo jovem tem o direito e dever à realização pessoal e social. Todo jovem, eu acho que a outra colega vai falar, tem o direito de ser atendido sozinho numa consulta médica de adolescência. Então, todo jovem ele tem o direito de uma consulta médica, sigilo, privacidade, dentro da consulta médica. E a gente sabe que essa privacidade, esse sigilo, ela vai ser bem exercida se houver um vínculo desse aluno, desse graduando, desse residente, desse médico, com esse adolescente. Então, o vínculo está muito ligado a com que flua essa consulta médica desse adolescente, para que o profissional, seja ele o médico, o enfermeiro, a equipe que atenda o adolescente, possa deixar esse adolescente livre para que ele tenha um vínculo, para que ele desenvolva bem as questões relacionadas à sexualidade. Que não é fácil. Na verdade, para se falar de sexualidade, realmente precisa existir um vínculo. Muitas vezes esse adolescente ele não fala sobre sexualidade dentro do vínculo familiar, às vezes nem com amigos, às vezes, como eu vou falar um pouquinho, com as questões virtuais, né? Amigos imaginários, amigos que muitas vezes, às vezes nem existem, tá? Então, mas o jovem tem o direito e o dever dessa realização de exercer a sexualidade, de conhecer métodos preventivos em relação à sua sexualidade. Mas que também não deve existir essa liberdade desse adolescente sem o senso de responsabilidade. Então, durante a consulta e durante o acompanhamento do adolescente, a gente coloca as questões de liberdade com responsabilidade. Eu acho que isso é muito interessante a gente colocar durante as consultas médicas, as consultas multiprofissionais que sejam para esse adolescente. A responsabilidade é agir sabendo do que os atos, que consequências, quais causas e efeitos dos atos que esse adolescente vai ter durante ao exercício da sua sexualidade. Toda essa informação que o adolescente tem sobre sexualidade, ela precisa ser introjetada. Todo mundo sabe que usar preservativo, condom, é importante, mas quem usa preservativo e condom? Na adolescência. Jovens, vocês são jovens. Né? Se a gente fizer uma enquete aqui de quem usa preservativo e quem não usa. Quer dizer, quando a gente vai avaliar essas questões, a gente sabe que a informação, todo mundo tem informação, mas a informação, às vezes, ela não está introjetada dentro daquele adolescente. Dessa maneira, ele não exerce essa sexualidade com a responsabilidade que muitas vezes deveria exercer. Então, a reflexão ela é fundamental para a mudança de valores, de crenças. E aí a gente falaria um pouco, né? A gente não tem tempo para falar disso, mas na adolescência, nesse processo de adolescer, é a época das mudanças de valores e crenças que vêm da família. Nem sempre esses valores e crenças são os valores da família, do pai, da mãe, de quem cria, de quem cuida desse adolescente que cuidou até a chegada da adolescência. E muitas vezes aí começam os conflitos. E muitas vezes esse é o motivo da consulta do adolescente. Conflitos que são normais, né? Que a gente falava muito da síndrome da adolescência normal do adolescente. Esse conceito ainda existe, que são características que os adolescentes têm durante o processo de adolescer, que vai aí da infância até a vida adulta. Ok? Então, a reflexão ela é fundamental para que a gente fale sobre sexualidade. Por isso que os grupos, eles funcionam muito bem com adolescentes, grupos de discussão. Então, rodas de conversa é uma maneira que vocês podem utilizar aí com adolescentes na graduação, durante o atendimento de vocês, a roda de conversa ou os grupos. Eles fluem muito bem com adolescentes. E aí a gente consegue colocar um pouco de reflexão sobre os processos. E isso é muito importante na sexualidade e principalmente na prevenção. Como é que é? Eu vou falar um pouquinho sobre como que é o desenvolvimento da sexualidade hoje, na atualidade. Será que antes da era digital existiam diferenças em relação ao desenvolvimento da sexualidade? Antes, o que eu trouxe são questionamentos, ok? Questionamentos que é para vocês pensarem um pouquinho sobre tudo isso.
Antes, as mudanças corporais, o tempo médio, uma média de 5 anos, quer dizer, da telarca, da mama, do crescimento da mama, até aí o final da adolescência, passando pela menarca, até o final do desenvolvimento puberal, dos estágios puberais, a gente tem uma média de 5 anos. O desenvolvimento da autoimagem, da autoestima, a evolução do autoerotismo, a busca do vínculo afetivo, que isso a gente pode falar até para adulto, não só para adolescente, né? Sobre essas questões de vínculo. As descobertas íntimas, as descobertas íntimas e da intimidade, o desenvolvimento da identidade, que eu vou falar um pouquinho do papel sexual. E como que é hoje na era digital? Então, antes da era digital, a gente tinha uma percepção um pouquinho diferente da sexualidade, e hoje a gente vê que muitas vezes os processos são muitas vezes acelerados, repentinos, sem muito conhecimento e informação por parte do adolescente. Tudo se transforma num clique, num site, num login. A imagem, ela é avaliada por desconhecidos, reais, distorcidos. Então, a gente está lá no Face, no Messenger do Face, e alguém clica para você, você é adolescente, 15 anos, 14, e se apresenta de uma forma dizendo que você é alguém, X, Y, Z, enfim. Uma pessoa assim, assim. Será que é a imagem real? Então, a gente fala um pouquinho aí sobre a busca do vínculo. Como é o vínculo hoje, né, na era digital? Como são os vínculos afetivos dos adolescentes, de todos nós, agora, né, na era digital e agora na pandemia, né? Que aí temos outros agravantes aí dos encontros, do isolamento social, toda essa trajetória aí nesses anos esses 2 anos aí. O estímulo do erotismo, muitas vezes, é pela superficialização do ato sexual. Então, o ato sexual é superficializado. E alguns programas, a gente vê que a programação da TV e a questão da era digital trouxe muito isso, né? Menos contatos físicos, mais contatos virtuais. Será que isso traz um vínculo? Até onde isso favorece um vínculo, um conhecimento do outro, um autoconhecimento desse adolescente sobre o seu próprio corpo? Um sexo supostamente seguro e virtual. Parece seguro, mas, por exemplo, uma adolescente, uma paciente minha, pediu para a mãe, para levá-la numa rodovia X em São Paulo, que ela ia encontrar o namorado virtual. A mãe foi junto, chegou lá, tinha um terreno baldio, quer dizer, as coisas não eram bem da forma como ela imaginava. Então, supostamente, a era digital trouxe um sexo seguro e virtual. Será que é seguro, né? E a personalidade, ela é real ou ela é virtual? Então, aí começam as confusões, muitas vezes. Então, acho que é importante a gente conversar muito com adolescentes sobre essas questões. Okay? E essas questões começam dentro do ambiente familiar, certo? Então, quando a gente fala um pouquinho sobre alguns conceitos, que eu vou falar um pouquinho para vocês, os conceitos são muito amplos, existe muita literatura sobre isso. Depois, quem quiser, eu posso passar algumas coisas mais novas sobre os conceitos de sexualidade, artigos novos, coisas mais interessantes aí, podemos compartilhar. Então, a gente fala um pouquinho sobre sexo. O que é sexo biológico? Né? Que a gente fala aí, conceituando um pouquinho em relação à sexualidade. É o masculino e feminino. É uma padronização de características físicas. É o que é aprendido durante a infância. Você é menino, você é menina. Isso não inclui, por exemplo, pacientes intersexo, que são um pouquinho diferentes, que são outros conceitos. Mas, desde pequeno, as famílias colocam rosa azul, o chá revelação, sexagem, né, pouquíssimas semanas, quer dizer, todo mundo quer saber qual é o sexo dessa criança, menino ou menina. Né, e essas padronizações, elas aparecem na hora que nasce, dentro, né, já no feto, lá no ultrassom 4D, uma padronização de característica física. Okay? Então, isso é o sexo biológico. E que é aprendido durante toda a infância. E vai seguir durante o processo de adolescência. Já a identidade de gênero é como o sujeito compreende o seu gênero. É como ele se olha, como ele se vê no mundo.
que é formado ao longo da vida. Hoje a gente sabe se é questão de gênero, a gente tem estudado muito questões de gênero e ainda temos muito a estudar, mas a gente sabe que a identidade de gênero, ela não é formada só na infância. Ela pode ser formada ao longo da vida. Né? Nós temos pessoas que têm variabilidade de gênero ao longo da vida. Nós temos crianças de 3 anos com variabilidade de gênero. E nós temos pessoas de 60 anos com variabilidade de gênero. Quer dizer, então, hoje, a nossa compreensão do sujeito, ela mudou um pouquinho esse conceito. Já a orientação afetiva sexual é para quem, aquele adolescente, para quem aquele adulto ou adolescente jovem direciona o seu desejo, né? Pode ser afetivo e pode ser sexual, ou pode ser não afetivo também. Mas como que ele orienta? Né? Como que se expressa essa identidade? Como é seu comportamento? Então, o que determina a identidade de gênero o que determina a identidade de gênero e a orientação sexual? O que sabemos até aqui? Qual a importância desse conhecimento? Então, muitas coisas nos últimos anos, a gente vem entendendo algumas mudanças nessa questão de sexualidade. E uma frase muito legal, que é não tão recente, mas serve muito para hoje, para discussões, inclusive sociais e políticas dentro do nosso país hoje, que vieram à tona com algumas mudanças sociais e políticos, como eu disse. Essa frase, ela explica um pouco, e é um conceito que eu gosto bastante. Ela fala que, apesar de quase um século de especulação psicanalítica, que é bem antiga aí, né, freudiana e tal, e psicológica, não há nenhuma evidência substantiva para apoiar a sugestão de que a natureza da criação de filhos e que as primeiras experiências da infância desempenham qualquer papel na formação da orientação fundamental de uma pessoa hétero ou homossexual. Parece que a orientação sexual é de natureza biológica, determinada por uma complexa interação de fatores genéticos e do ambiente uterino precoce. Ou seja, dessa maneira, a orientação não é uma escolha. Ok? Eu gosto bastante dessa frase porque ela resume muito bem essa questão da orientação sexual, das escolhas dos adolescentes, dessas mudanças que acontecem na sexualidade, principalmente que vem fluir com mais intensidade na mudança da puberdade, ok? Então, o que a gente sabe? Que existem alterações hormonais lá no útero precoce, que existem questões genéticas, que existem questões de cérebros diferentes relacionados ao gênero, que existe a questão do comportamento na infância, o comportamento em pequenas idades, por exemplo, hoje se sabe, alguns estudos americanos mostram que a criança com 18 meses, ela é capaz de olhar dentro de seu ambiente de vivência social, familiar, né? Geralmente na família, com essa idade, se aquele gênero é compatível com o que foi escolhido, né? Que foi escolhido não, que foi determinado ao nascimento. Tá? Então, a gente sabe que desde muito jovem, né? Eu tenho pacientes com 3, 5 anos com questões de variabilidade de gênero. Tá? O ambiente e fatores sociopolíticos. Uma coisa é você nascer no Brasil, outra coisa é nascer na Suécia. Outra coisa é nascer na Índia ou na África. Então, são questões que vão estar envolvidas no desenvolvimento da sua sexualidade. Então, a identidade sexual ela é construída durante toda a vida. E suas mudanças e nuances fluem conforme as suas vivências biopsicossociais. Não dá para estudar medicina, exercer a medicina, clinicamente falando, sem entender os aspectos biopsicossociais dos indivíduos. E principalmente falando de sexualidade. As vivências da sexualidade na adolescência e a família. Então, como a família aborda a sexualidade na infância, é como ela abordará na adolescência. Existem exceções, ok. Mas essa construção, ela vem da infância. Então, quando a família traz alguma questão de ordem de sexualidade, ela já traz uma questão de construção. E quando eu tinha 2 anos, quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha 5 anos, era assim. Não, mudou totalmente, era assim, agora mudou. O que está acontecendo? Existe algo de errado com a minha filha ou com o meu filho? Como é a postura familiar? Ela é heteronormativa? Né? A gente fala muito hoje sobre a desconstrução da cis-heteronormatividade.
vigente na maioria dos países que a gente conhece, principalmente no Brasil. Ela é autoritária? Ela é permissiva? Como é que é? Isso vai influenciar totalmente no desenvolvimento da sexualidade desse adolescente, nesse processo. Empatia e neutralidade existem na vivência familiar? Existiam nas nossas famílias? Como era na nossa família? Como era a família desse paciente? Como a gente pode auxiliar esse paciente a entender um pouquinho mais sobre essas questões, sempre olhando em relação ao grupo familiar. Sem olhar a família, na adolescência, na ebiatria, não existe cuidar de um adolescente sem cuidar da família. Ok? Mesmo que a gente atenda o adolescente sozinho, óbvio. Qual é a postura da família? Ela é interrogatória, ela é intrometida, é ouvinte, é acolhedora, é neutra? Então, as mães entram, e pais e famílias, nessa fase da adolescência, elas entram muitas em parafuso, né? O que eu vou fazer com isso? O que eu faço com esse adolescente? Era uma criança, agora se transformou, procura coisas, achei um acesso na internet, tá me perguntando coisas que eu nunca vi, que eu nunca ouvi, que eu nunca vivi, que eu não sei lidar. Então, quanto é importante nós, profissionais da saúde e da educação, né, inclusive, a gente acaba orientando muitos profissionais de educação em relação com algumas aulas, em relação a exercício e vivência de sexualidade. Como que é a postura? Será que os profissionais de saúde sabem lidar com essas questões de sexualidade? É um desafio. Será que os pediatras sabem lidar com as questões de sexualidade? Os pediatras que já são pediatras. São desafios. E por que não tranquilizar o jovem quanto às definições e identificações? Se nós sabemos que a sexualidade a vivência da sexualidade é algo fluido, e a vivência ela pode mudar, né? Quer dizer, essa orientação sexual e as questões sexuais, mesmo dentro da mesma orientação, ela pode mudar durante a vida, por que não tranquilizar que o jovem e o adolescente estão num processo de mudança? Quanto a uma definição, identificação, às vezes só tranquilizar a família já é um papel dos profissionais. Então, você está lá atendendo adolescentes, se você já tranquiliza a família, você já está fazendo um papel importante. Vamos olhar, vamos ver como esse adolescente se comporta, o que ele quer. Né? Você escuta é o que é mais importante, orientar para a família. E a escuta do profissional. Se você não escuta e usa seu juízo de valor, a consulta acabou. Não tem porquê. Eu não consigo falar sobre isso. Ok, então você vai pedir para que uma outra pessoa atenda esse adolescente, que não seja você. A gente fala muito sobre isso na graduação, na residência. Porque, às vezes, esse profissional não está apto a atender essa pessoa. Se eu não estou apto a atender essa pessoa, eu peço que um outro profissional atenda. Porque, muitas vezes, questões de sexualidade, você pode mais atrapalhar e prejudicar do que ajudar nessa construção. Avaliação de risco quanto ao desencadeamento de transtornos. Então, quer dizer, existem muitos transtornos que acontecem por conta do não entendimento e compreensão em relação a esse adolescente. A família reconhece? Muitas vezes não. Existe risco de violência em relação à sexualidade entre os pares, entre os próprios adolescentes? Como identificar como profissional de saúde? Como mostrar à família, né, que todas essas mudanças podem ser ouvidas? Medidas preventivas universais, isso nós temos que orientar para as famílias. Como prevenir as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, como prevenir que um adolescente possa sofrer uma violência. Será que ele já sofre uma violência dentro de casa? Né? Um assunto muito abordado aqui atualmente, né? A violência dentro de casa. Que mais? E aí, o que eu trouxe um pouquinho para compartilhar umas imagens, hoje a gente fala sobre o acompanhamento dos adolescentes LGBTQIA+. E cada vez mais a gente fala sobre variações de temas relacionados à sexualidade com o adolescente. Isso é muito comum. E aqui tem algumas bandeirinhas oficiais aí para que vocês possam olhar, né, os diferentes papéis sexuais dos adolescentes.
Então, é uma sigla que abrange pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, questionando, intersexo, assexuais, aromânticas, agêneros, pan, poli e muito mais. Quer dizer, essas siglas são as mais atuais e que a gente tem em relação às questões da sexualidade, variações da sexualidade. Será que é importante saber? Será que o médico precisa saber disso? E aí são as cores, né? O que as cores representam na sexualidade? As cores das bandeiras representam dentro da sexualidade. Então, vida, natureza, espírito, saúde, sol, arte, harmonia. Quer dizer, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de saúde, de uma saúde sexual. Nós estamos falando podemos falar de arte, podemos falar sobre espiritualidade desse paciente, da natureza, sobre a vida e sobre como exercer a sexualidade de uma forma saudável. Acho que essa é a busca de todos os profissionais de saúde. Independente da orientação sexual dos adolescentes, dos jovens, essas vivências são importantes. E o conhecimento por parte dos profissionais dessas vivências também são importantes. Depois eu posso indicar, tem um livro muito legal que está bem fresquinho, que acabou de sair, que é muito legal sobre a saúde LGBT. E aí, quando a gente fala também sobre os pacientes transgêneros, a gente vê que muito ainda temos que aprender sobre as questões de gênero. Existe muito preconceito, existe muitas violências em relação à questão da sexualidade, independente do gênero, tanto com cisgêneros quanto transgêneros, né? E todos os tipos de sexualidades, elas podem ser vivências boas ou ruins. E na infância e na adolescência, se essas vivências forem positivas e forem vivências enriquecedoras, a gente vai ter uma saúde físico-mental, global, aí, holística, bem desenvolvida no contexto biopsicossocial. Que é isso que a gente quer dos nossos pacientes. Que eles estejam bem e estejam dentro do máximo, mais próximo desse equilíbrio biopsicossocial. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Na verdade, isso foi um resumão, bem resumão mesmo, né? Sobre as questões relacionadas à sexualidade na adolescência. Tem aí o Face e o Instagram, que eu coloco às vezes algumas coisas, não sou muito blogueira não, nem youtuber. Tem meu e-mail para quem quiser alguma referência bibliográfica, tá? Podemos conversar um pouquinho sobre isso. E lembrando que a Declaração do Universal dos Direitos Humanos, ela fala, né, que todas as pessoas nascem livres, iguais, em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Eu acho que isso é a nossa busca no atendimento ao adolescente, em relação ao atendimento global do adolescente, mas principalmente em relação às conversas sobre desenvolvimento da sexualidade. Eu acho que é isso. Doutora Carolina, muito obrigada pela sua palestra. Eu acho que é essencial a gente ouvir sobre esse tema, porque é um tema que é muito pouco abordado na nossa formação. E quando a gente fala sobre saúde do adolescente, no nosso curso de medicina, a gente não aborda essa parte da sexualidade. Então, achei incrível o tema, tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo que assistiu. Eu vou ler aqui para você uma dúvida que mandaram no chat. Como saber se um adolescente é assexuado ou esse apenas não chegou ainda na fase de sua puberdade em que começará a manifestar a sua sexualidade? Não sei se eu entendi a pergunta. Na verdade, o termo assexual é quando a gente usa geralmente o termo assexual em pessoas que já passaram da puberdade ou estão no processo de puberdade e se autodenominam assexuais. Eu tenho um paciente que se autodenomina assexual. Ele tem os afetos, os amigos, família, e ele fala que ele não se relaciona intimamente e não quer se relacionar intimamente com ninguém.
Então, a gente fala que assexuado é aquela pessoa que não se relaciona afetivo sexualmente com nenhuma pessoa, ok? Ela tem as relações sociais, mas as relações afetivas sexuais por nem meninos, nem por meninas, enfim. Né? Quer dizer, na puberdade, o que a gente tem? Na puberdade é quando a gente começa com essas trocas em relação à sexualidade. E alguns adolescentes começam a questionar: por que eu tenho que ficar com alguém? Por que eu tenho que beijar alguém? Por que eu tenho que namorar alguém? E isso existe, é uma fração pequena. A gente sabe que, por exemplo, transgênero, nós temos mais ou menos 1% da população. Aí. Os assexuados, eu não sei dizer, não, eu acho que a gente nem tem dados em relação a isso, posso procurar, mas é muito menos. Mas a gente tem algumas pessoas alguns adolescentes que durante a puberdade, durante a adolescência, dizem são assexuados. Pode mudar? Pode. Eu tenho adolescentes que já falaram que passaram por fases e depois não mais. Agora eu estou me relacionando com alguém, ok? Então, quer dizer, sempre é autodenominado, né? Eu sou. A gente fala muito que às vezes, eu sou gay. Homens que fazem, a gente fala assim, HSM, por exemplo, homens que fazem sexo com homens. Hoje na literatura a gente fala HSH, homens que fazem sexo com homens. Na literatura para os estudos relacionados à sexualidade e tal. Muitas deles dizem que não são gays. Não, não sou gay. Faço sexo com homens, mas não sou gays. Então, sempre a questão da sexualidade ela tem que ser autodeterminada. Eu vou dizer a você, eu sou adolescente, eu sou isso, eu sou aquilo. Você tem dúvida, você quer falar sobre isso, ok? Então é mais ou menos isso. É uma autodenominação. É óbvio que as pessoas apontam, aquele é gay, aquele é lésbico, aquele é isso, aquele é bi. Ok, faz parte do contexto social, do ambiente, das relações interpessoais. Entendeu? Acho que era mais ou menos isso, né? Acho que é a pergunta. Sim, acho que era mais ou menos isso mesmo. Eu acho que essa foi a única dúvida. Depois só mandaram aqui, a gente vai te pedir pelo WhatsApp o nome do livro que você citou e os artigos voltados para esse assunto, LGBT+, na adolescência. Aí Tá. depois você manda pra gente que a gente encaminha para Tem eles. um livro bem fresquinho, legal, que é esse que é de alguns colegas aqui, que é esse Saúde e Práticas, que eu até deixei aqui para mostrar para você. Saúde e Práticas no Cuidado Transdisciplinar. É um livro da Manoli, editora Manoli, que está bem fresquinho, acabou de sair. Assim, o lançamento foi agora há pouco, com alguns colegas, muito legal, bem atual mesmo, que acredito que todas as universidades deveriam ter aí na biblioteca. E ele fala bastante sobre essa saúde de um modo transdisciplinar. Então, é um livro feito por pessoas cisgêneros, transgêneros, psicólogos, psiquiatras, nutrólogos, nutricionistas, TO, quer dizer, então é todo uma equipe bem legal para vocês, é muito bom porque as referências deles são muito boas também. Acho que vale a pena ter esse livro na graduação aí para vocês. Sim, com certeza. Bom, o pessoal está elogiando a beça sua palestra aqui. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. E muito obrigada, caso você ainda tem alguma coisa a acrescentar. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, viu? Adoro falar com alunos. Adoro mesmo. Tá Beijo. ótimo, obrigada. Tchau. Tchau. Bom, gente, eu vou apresentar agora a próxima palestrante. O nome dela é Luísa. Ela é médica pela Unitepac, pediatra pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, herbiatra pela Unicamp, mestranda em Saúde da Criança e do Adolescente pela Unicamp, professora colaboradora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Doutora Luísa, pode entrar. Muito obrigada pela sua presença. E acho que o seu áudio está mudo. Deixa eu pedir para a Isabela. Deixa eu ver se a Isabela consegue Vou liberar o entrar seu aqui, áudio. só um minuto, vou liberar. Eita.
Pronto. Agora foi. Estão conseguindo me ouvir e me ver bem? Sim, tá ótimo. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Não consegui entrar antes, gostaria de ter assistido a palestra da colega também. Consegui entrar só agora, mas deu certo. Vamos dar seguimento. Então, gostaria de agradecer a vocês pelo convite, tá? E que esse momento seja um momento de troca, assim, não se sintam constrangidos a perguntar, tá bom? Perguntem bastante, interajam bastante e aproveitem esse momento, assim, de trocas, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês todos estão enxergando os meus slides? Estamos sim. Beleza, então, vamos começar aqui. Eu vou só colocar a janela aqui num cantinho. Tá, vamos lá então. Mais uma vez, obrigada pelo convite, tá? Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os desafios da ebiatria. Já fui apresentada pela colega, então, meu nome é Luísa, sou pediatra e sou especialista em adolescência. Não faz muito tempo que eu concluí minha formação, mas também não faz muito tempo que eu fui apresentada ao universo da adolescência. Espero conseguir mostrar um pouco disso para vocês hoje, do quanto esse universo é fascinante. O meu Instagram profissional se chama Adolescência Sem Medo, tá? Sigam, interajam por lá também, que é mais um local de troca pra gente, tá bom? Vamos começar falando sobre o que é a ebiatria, afinal de contas. Esse nome que está caindo em desuso justamente porque é um nome muito complexo para uma coisa que a gente tenta simplificar e aproximar os adolescentes, que são os nossos pacientes, né? A ebiatria, com esse nome, surgiu na USP em 1974 e foi inspirada na deusa grega da juventude, que era Hebe, filha de Zeus e Hera, que são deuses gregos. Só que o nome que veio da Hebe não foi uma sugestão muito legal, assim, Hebe era uma deusa meio desastrada, reza a lenda, então já fica uma coisa também meio manchada ali da adolescência como algo meio desastrado demais, meio desleixado demais, além desse nome ser muito parecido com outras especialidades, como a geriatria, então acaba passando a ideia de uma coisa muito distante ou muito difícil, por isso a gente tem usado mais o termo medicina do adolescente. Então, é uma especialidade que se dedica ao cuidado dos adolescentes e há também não muito tempo atrás, apesar de parecer que sim, mas não tem muito tempo, em 1884, mundialmente falando, começou a surgir aí um estudo dirigido dos adolescentes, dos jovens, na realidade, na Inglaterra. Um grupo de pesquisa começou a identificar que os jovens poderiam ter necessidades diferentes. E aí, nesse início, eles estavam focados em grupos de jovens universitários. Eles viram que esses jovens poderiam ter experiências diferentes, vivências diferentes, riscos que também eram relacionados à idade e às experiências de vida que eles tinham naquele momento. E aí foi quando começou a surgir essa necessidade de estudar um pouco mais a fundo esses jovens. Então, foi mundialmente em 1884 na Inglaterra, mas não com o nome de medicina do adolescente. Isso foi um nome, uma tendência que foi surgindo mais tarde aí. Para a gente começar também a falar sobre a adolescente, precisa pensar no que ela é também, no fim das contas. Em todas as aulas, em todas as discussões que eu participo desse assunto, eu sempre falo da importância da gente pensar em algo que vai nortear nossa prática médica não só na pediatria e na ebiatria, mas deveria nortear nossa prática com todas as pessoas que a gente entrar em contato, que é respeitar a individualidade. E é isso que a ebiatria tem de tão forte. A gente olha para o adolescente e percebe que ele é um ser ímpar, em pleno desenvolvimento, que tem características únicas e que merecem ser olhadas também dessa forma única. Quando a gente fala em definir uma idade de início e término da adolescência, é muito menos para a gente colocar esse adolescente numa caixinha e muito mais para a gente pensar em políticas públicas, para a gente pensar em leis, para a gente pensar em projetos sociais, para a gente pensar em assistência. Então, ainda para isso, a gente precisa desses números, mas que na nossa prática a gente possa ir além disso, tá? Esse estudo do Lancet, que eu vou falar daqui a pouquinho, foi
publicado em 2018, ele traz essa questão muito latente de que fala-se muito pouco sobre a adolescência nos países todos, isso independente de qual lugar do mundo que a gente esteja falando. A gente fala muito pouco sobre o que é ser adolescente. E isso ajuda, né, na verdade, assim, cria mais riscos e ajuda a manter os riscos que esses jovens já estão expostos quando a gente distancia eles, dificultando o acesso à saúde, dificultando o acesso à educação adequada, dificultando o acesso a tudo que vai tornar essa vida desse adolescente ou desse jovem mais produtiva. Então, voltando lá na definição, de uma forma bem geral, a adolescência é uma transição da infância para a vida adulta e, às vezes, pode coincidir com a puberdade. A puberdade é um evento que ele é fisiológico, ele é um evento que todos nós passamos e as crianças vão passar em algum momento, mas entrar na puberdade, iniciar a puberdade não é igual a entrar na adolescência, tá? São processos diferentes. A Organização Mundial de Saúde define a adolescência como 10 a 19 anos e o jovem como 15 a 24 anos. Então, ali de 15 a 19 tem essa intersecção. O Estatuto da Criança e do Adolescente aqui do nosso país define como 12 a 18 anos e alguns estudos, a gente tem esse do Lancet de 2018, fala de 10 a 24 anos. Lembrando que esse valor, esse número de 24 anos está sendo ampliado, né? Estão estudando a possibilidade de ampliar ele até pelo menos 29 anos. O motivo que deixa os pais assim de cabelo em pé, a gente fala nessa idade, aqui eu imagino também que tenham vários adolescentes, então, né, assistindo essa palestra. O grande motivo é justamente esse neurodesenvolvimento do adolescente que se concretiza, se finaliza ali entre 24 e 29 anos, tá? Principalmente do córtex pré-frontal, que é a parte responsável por tomada de decisão, por pensamento a longo prazo, por observar uma situação e analisar o seu risco, não só o seu benefício. Mas nem sempre o conceito de adolescência existiu. E isso também nos atrapalha quando a gente pensa que muitas pessoas, muitos componentes da nossa sociedade que estão envolvidos na parte política da coisa, de assistência e tudo mais, são pessoas que compactuam desse pensamento, de que a criança pula da sua infância direto para a vida adulta. Então, se você é adolescente, você já consegue tomar decisões completamente... Você já é civilmente capaz, você é completamente capaz de tomar todo tipo de decisão na sua vida e ponto final, porque você já é grande, você já tem que ser independente, você já tem que isso, tem que aquilo. E lá por volta do século XIX, né, até essa época, a criança passava direto para a vida adulta sem transição nenhuma, não tinha uma fase de transição. O que a gente fala de dependência total na infância, semidependência e semi-independência na adolescência e independência na vida adulta. Não tinha essa semi no meio, era de dependência direto para independência. Então, a gente já consegue imaginar quanta coisa dá errado nesse processo de passagem direta, né? Antigamente, a gente tinha alguns marcos que condicionavam passar da infância para a vida adulta, sendo eles força de trabalho, então capacidade de trabalhar mesmo, e aí a gente tem os maiores absurdos, crianças ali de 8, 9, 10, 11, adolescentes, né, de 10 e 11 anos trabalhando com a mesma carga horária de trabalho que adultos. Antigamente também um grande marco, um grande rito de passagem era exercer a parentalidade e se casar. E hoje a gente tem outras situações marcando essa transição, que mostra também a mudança dos tempos. A gente tem a capacidade de estabelecer relacionamentos, sejam eles entre parcerias afetivas, se a gente for pensar em casamento, por exemplo, ou em namoros, sejam eles relações interpessoais duradouras, amizades e tudo mais, a independência financeira e a parentalidade acabou ficando também como uma parte importante desse processo. E por que a gente precisa ter, então, um médico só para, entre muitas aspas, só para o adolescente? As aspas são porque a gente vai entender ao longo dessa palestra que existem vários motivos que justificam a existência do médico ebiatra. Um desses principais motivos, o neurodesenvolvimento. Como eu comecei a falar para vocês,
O adolescente ele tem uma peculiaridade que é muito semelhante, se a gente for pensar de forma neurobiológica, ao desenvolvimento ali do bebê nos seus primeiros anos de vida. Então, a gente tem um cérebro ali que está sendo bombardeado de neurotransmissor, bombardeado de informação e que está em pleno crescimento e desenvolvimento. Tanto quanto era lá quando a gente era pequenininho. Então, a gente tem alguns eventos que são determinantes. Isso também é um campo de estudo, assim, muito amplo, muito vasto. A gente poderia falar, assim, horas sobre neurodesenvolvimento, mas eu tentei resumir aqui para a gente dar uma explicada e uma pincelada para vocês entenderem por que isso é tão ímpar na adolescência. Por volta dos 16 anos, a gente tem algumas funções que estão relacionadas ao nosso pensamento lógico, então a nossa capacidade mais concreta de raciocínio, bem desenvolvidas. Mas a parte de regulação do afeto, relações sociais e funções executivas, que é a nossa capacidade de pegar uma ação futura, por exemplo, quebrar ela em etapas e pensar que eu preciso me organizar. Um exemplo, eu tenho prova na escola daqui a 1 mês e meio. Então, eu preciso revisar isso, eu preciso estudar isso, esse conteúdo eu ainda não fiz. Essa matéria aqui eu não fui na aula, eu faltei porque eu estava em consulta, então eu preciso pegar com fulano. Essa parte de quebrar as informações ainda está em desenvolvimento para o adolescente. A parte de planejamento, a parte de pensar a longo prazo ainda está em desenvolvimento. Além disso, a gente tem aí eventos determinantes como a poda neural, a arborização dendrítica e a mielinização. De uma forma geral, a poda neural basicamente comportamentos que eu repito, o meu cérebro entende como importantes e ele fortalece aquela via, ele mieliniza aquela via. Os comportamentos, hábitos que eu não repito tanto, o meu cérebro entende que não são tão importantes, essas informações, esses comportamentos, e ele poda, ele corta. E a arborização dendrítica, que é justamente esse estímulo que acontece muito, essa comunicação interneuronal que acontece bastante na adolescência. Além disso, a gente tem a peculiaridade do córtex pré-frontal. O nosso cérebro ele se desenvolve de forma póstero-anterior e de forma que ele se desenvolve de dentro para fora. Então, a gente tem estruturas relacionadas ali, amígdalas, a parte estriada muito relacionada a controle de impulsos. Na realidade, a impulso, a resposta rápida, aquele pensamento de fuga, aquela coisa muito imediata, está super desenvolvido, que é a nossa parte até de proteção, né? Então faz sentido que isso se desenvolva bem antes das outras partes, mas a nossa parte de pensar, como eu já falei, em consequências, de planejar nossas ações, de analisar os riscos do que eu estou fazendo, de olhar de uma forma mais aberta as minhas ações e as consequências delas, ainda estão desenvolvidas justamente porque de trás para frente essa região do córtex pré-frontal é uma das últimas a se desenvolverem. Além disso, a gente tem esses dois grandes sistemas que são o dopaminérgico e o serotoninérgico também imaturos, e a forma que eles são ativados na adolescência também é muito confusa. Ao mesmo tempo que eles podem ter poucos receptores ativos, esses receptores eles estão hiperativados, principalmente no que a gente pensa no sistema dopaminérgico. Então, muito se fala, por exemplo, além de outros comportamentos de risco, como o uso de substância, muito se fala em uma ativação desnecessária desse sistema pelo uso de telas, pelo uso de games, por exemplo. E até um certo descontrole em consequência dessa hiperativação. A tal da puberdade, que também acontece, né, que não necessariamente ao mesmo tempo de tudo isso, mas a gente ainda tem um mistério muito grande envolvendo o que vai ativar a cascata de hormônios da puberdade. O que a gente sabe é que tem 4 grandes acontecimentos nesse momento, entre eles o crescimento esquelético linear, que é o famoso estirão, alteração de forma e composição corporal, então redistribuição de gordura e tudo isso, desenvolvimento de órgãos e sistemas. Então, a gente tem alguns órgãos na adolescência que praticamente dobram de tamanho, já adquirindo o tamanho adulto, e alguns sistemas que também são extremamente estimulados e alterados, como o hematopoético,
e o desenvolvimento de gônadas e características sexuais secundárias, que seriam ali mamas, testículos, pênis, penificação e tudo isso. O que precisa fazer parte de toda a consulta, e que também é uma peculiaridade da ebiatria, é a avaliação de riscos. Alguns desses itens já estarão presentes ali antes na consulta de pediatria geral, então pode ser que agora, principalmente na pandemia, a gente precise falar mais sobre uso de telas, sobre hábitos alimentares, em alguns casos a gente precisa ir mais fundo, a gente sempre vai procurar por riscos de violência e esse tipo de coisa, mas na adolescência a gente tem algumas questões que são mais marcadas, como, por exemplo, a triagem de saúde mental, que a gente pode usar várias escalas possíveis. Aqui eu uso tanto em consultório quanto no ambulatório do SUS, que eu acompanho, é o PHQ-2, e aí esse PHQ-2 pode ser ampliado para o PHQ-9. Esse PHQ-2 é uma triagem que vai levar em consideração, tanto ela é validada, está traduzida e validada aqui para o nosso país, para a nossa língua portuguesa, foi feita uma adaptação transcultural, então é válido usar, não tem só essa escala, então a gente precisa achar o que se adequa mais ao que a gente está oferecendo no nosso serviço. O PHQ-9 são 9 questões que vão perguntar ali, eu acabei não colocando na apresentação, mas vão perguntar ali questões sobre alimentação, né, sobre como está o apetite, sobre como está o seu nível de atenção, sobre como está o seu sono, sua disposição durante o dia. Tem uma pergunta muito importante sobre pensamentos de que seria melhor morrer ou se machucar, para a gente ver a parte da ideação suicida. São questões que têm 4 respostas possíveis, né? E sempre vai levar em conta nessa escala as 2 últimas semanas. Então, a gente tem resposta de nenhum dia, vários dias, mais da metade dos dias ou quase todos os dias. E aí vai pontuando, né, de 0 a 4, e aí, de acordo com o que essa escala pontua, a gente quantifica ali e classifica a gravidade dessa depressão. Além disso, a gente pensa também em riscos ambientais, quando a gente fala de violência, de bullying, de cyberbullying. A gente vê também sobre saúde sexual, e aí a gente sempre precisa conversar sobre práticas sexuais saudáveis e protegidas, sobre consentimento, precisa fazer parte também de todo atendimento. Dá para a gente incluir fala sobre consentimento até na consulta da criança. Então, qual é o toque que eu não permito? Qual é o toque que me deixa desconfortável? A gente precisa conversar sobre isso. A gente tem taxas alarmantes, assim, de abuso, de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no nosso país. Grande maioria, infelizmente, acontecendo dentro de casa e pelos próprios familiares ou pessoas próximas à família. Então, a gente precisa conversar sobre isso com esses adolescentes. A gente nunca vai assumir que esse adolescente que está ali na nossa frente é heterossexual ou que ele é homossexual. A gente vai perguntar diretamente como esse adolescente, qual é a sua identidade de gênero, qual é a sua sexualidade, qual gênero ele se sente atraído, qual é a sua expressão de gênero. Tudo isso a gente precisa perguntar, porque isso também, essa capacidade de perguntar, ao invés de assumir a informação sobre ele, também nos aproxima desse paciente. Em relação também ao uso de substâncias, e aí também existem, é sempre indicado, gente, toda vez que vocês forem fazer uma consulta, em qualquer área, na realidade, o mais legal a ser feito é você ter uma escala que seja validada, mas para você aplicar essa escala, para você ter sempre meios, principalmente em locais onde tem uma rotatividade muito alta de quem está atendendo, então, por exemplo, nos ambulatórios dos hospitais escola e tudo mais, ter uma triagem padrão para os pacientes. Então, todos os pacientes passarão por essa triagem. Isso é importante basicamente por 2 motivos. A gente está tendo uma forma única de avaliar esses pacientes, então depende pouco de quem está aplicando, né, e depende mais da disponibilidade desse paciente para essa interação. E, além disso, também é útil se a gente for pensar em fazer pesquisas e tudo mais. Então, para o uso de substâncias, também tem várias escalas disponíveis.
A que eu uso também nos ambulatórios também foi validada, feita a adaptação transcultural aqui no nosso país para a nossa linguagem, chama CRAFT, é um acrônimo. E aí a gente vai tentar entender se esse adolescente usa alguma substância, se ele tem o hábito de usar essa substância sozinho ou acompanhado, como que ele se sente quando ele usa, por que que ele usa, tudo isso também para tentar entender que lugar que essa substância está ocupando na vida dele. Aqui, nesse próximo tópico, eu citei para vocês o protocolo REDS, que é um protocolo que foi desenvolvido há bastante tempo, mas que serve para a gente identificar riscos também nessa adolescência. Cada letra desse acrônimo tem um significado, então envolve hábitos gerais, então hábitos de vida, tempo de tela e tudo isso. Se tem algum transtorno alimentar, se tem alguma alteração em relação às vivências sexuais, à sexualidade, em relação ao uso de substâncias. Esse protocolo ele é de fácil aplicação, ele é bem rápido para aplicar até, mas ele não exclui a necessidade de você aplicar outras escalas, como o CRAFT ou o PHQ. Então, pode ser que dê para você usar o REDS, por exemplo, numa consulta onde você precisa ser mais breve, mais incisivo, você precisa triar esses riscos de uma forma mais rápida. Pode usar o REDS, que ele é uma boa pedida. Esse protocolo e o CRAFT estão numa consulta, num manual de orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Departamento de Adolescência. Tem um material bem legal, bem completo sobre a consulta do adolescente. E aí ele esmiuça direitinho os itens do REDS, tá? Especificamente sobre triagem de riscos, tem uma publicação, se eu não me engano, naquela revista Atualize-se da Pediatria. Posso mandar tudo isso para vocês, que aí vai ter o PHQ e vai ter o CRAFT também. Em relação a outras triagens de risco, como eu já falei, discussão sobre todo tipo de violência, como que é esse convívio em casa com o adolescente, ele briga muito com os pais, ele sofre algum tipo de violência por parte dos familiares, ou no ambiente escolar, ou em algum outro ambiente. A gente também precisa lembrar muito bem que o adolescente, por natureza, é um ser curioso e que ele vai experimentar, que ele vai procurar viver suas experiências ao máximo, porque isso faz parte do neurodesenvolvimento dele, como a gente já conversou. Então, a gente não pode assumir, por exemplo, que eu vejo muito isso, muito frequentemente. Um adolescente de 10 anos chega na consulta e aí quem está atendendo assume que porque tem 10 anos, não vou aplicar a escala de uso de substâncias e nem de depressão, porque é muito novinho, como é que vai ter? Gente, não, sabe? Não vão por esse caminho. Evitem esse tipo de julgamento, porque isso nos distancia e isso nos impede de agir quando a gente tem oportunidade. Então, para a gente identificar qualquer risco, a gente tem que partir do princípio de que todos estamos expostos a esse risco, independente da idade, independente do meio social, independente das aparências. Então, a gente precisa ter esse feeling também para lidar com os adolescentes, tá? Especificamente sobre o uso de substâncias psicoativas, mais uma vez, por que é importante falar sobre isso, né? A gente tem um estudo, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. A última publicada, infelizmente, foi em 2015, mas nós temos um pico do início da experimentação, um pico. A experimentação começa a acontecer bem antes, infelizmente, mas um pico dos 14 aos 15 anos, e aí a gente tem 55% dos escolares do 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental, já experimentando bebida alcoólica, 21,4% referindo pelo menos um episódio de embriaguez, então a gente tem N riscos associados a esses episódios de embriaguez, e 9% já tendo usado drogas ilícitas como maconha, cocaína, crack, lança-perfume, êxtase e oxi. Fora que, se a gente for pensar, deixa eu ver qual que é o próximo, se eu falo disso, não. Se a gente for pensar que uma das drogas mais amplamente usadas e menos comentadas como substância de risco, na verdade, como substância psicoativa, é o álcool. A gente pensa que o álcool está ali em todas as propagandas, não tem legislação nenhuma em relação a esses comerciais.
as propagandas são cada vez mais apelativas, mais chamativas, as bebidas são cada vez mais coloridas, com sabores infantis de propósito, gente. A intenção é justamente atrair cada vez mais adolescentes mais jovens, pessoas mais jovens e com menos senso crítico para consumir aquilo, tanto os comerciais quanto a própria bebida. E esses comerciais nem precisam ser só na televisão, já que agora a gente migrou para as mídias digitais, esses comerciais estão presentes também ali em todas as páginas que a gente está acessando online. Tem comercial disso no Insta, tem comercial disso no Facebook, tem comercial disso pelo Google inteiro. Então, assim, não existe uma regulamentação disso e pouco se fala, infelizmente. A gente não percebe, enquanto sociedade, o quanto é arriscado para esse adolescente que está com o cérebro em pleno desenvolvimento usar substâncias. Então, a gente precisa falar muito bem sobre isso também na consulta. Sobre saúde mental, né? É tão importante falar sobre isso também, porque a gente tem ali 16% da carga global de doenças e de lesões em pessoas entre 10 e 19 anos, sendo por questões de saúde mental. A maioria, né? Metade delas começam em torno ali dos 14 anos, mas a maioria não é nem detectada e nem tratada. Então, assim, o que a gente tem feito, né, com esses casos? Assim, são adolescentes que se tornam adultos que são pouco funcionais, que infelizmente acabam crescendo nas estatísticas de tentativa de suicídio e de suicídio, e eles acabam também ficando esquecidos ali nos cuidados, né? Além disso, o suicídio é a nossa terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então, uma altíssima taxa de suicídio. Isso tudo tem aumentado também na pandemia. Todas as questões de saúde mental, né, aumentaram sua incidência, sua prevalência. Então, a gente também precisa ficar alerta e falar sobre isso. Sobre saúde sexual, mais uma vez, dados do Pense, a gente tem ali 30,5% desses adolescentes já tendo relação sexual alguma vez na vida, principalmente ali os meninos, e uma outra pesquisa feita com 369 adolescentes de ambos os sexos referiram que somente 84%, 85% mais ou menos, usaram preservativo na primeira relação sexual, e dentre eles, 50% fizeram uso de anticoncepção de emergência, falando que porque eu esqueci de usar algum outro método, porque eu estava inseguro, ou porque eu não estava seguro quanto aos métodos que eu estava usando no momento da relação, na época da relação sexual. É outra coisa que poucos adolescentes sabem. Tanto que a gente pode pegar os métodos de barreira, como a camisinha feminina e a masculina, ou a interna e a externa, no posto de saúde sem custos, quanto a parte de pegar a contracepção de emergência, que é a famosa pílula do dia seguinte, pode ser pega no posto de saúde sem receita, é um direito do adolescente. Todo adolescente tem direito ao planejamento reprodutivo. Não necessariamente quer dizer que eu vou me planejar para ter filhos. Não é essa a realidade. O planejamento reprodutivo é redução de riscos na adolescência. Então, se essa adolescente está querendo ter filho naquele momento, por exemplo, por que ela está querendo? O planejamento reprodutivo também é responsável por essa parte, tá? A gente tem aí várias pesquisas também em capitais brasileiras mostrando que a nossa idade de primeira relação sexual oscila em torno de 13 a 14 anos. Fora todas as noções atravessadas que a nossa sociedade tem de que adolescentes não deveriam ter vivências sexuais, eles têm essas vivências, eles vão continuar tendo cada vez mais cedo, e o que a gente precisa fazer é reduzir riscos. A gente precisa pensar em violência sexual, que também, como eu já falei, incide muito. A gente precisa pensar na diferença entre violência sexual e uma vivência sexual típica da adolescência. A gente precisa pensar em consentimento e a gente precisa pensar em avaliação de riscos. Não tem problema o adolescente viver suas vivências, ter suas vivências, experiências sexuais, não tem problema algum, é esperado. Mas que ele faça isso com informações corretas, com acesso aos cuidados que ele tem direito. E por último, sobre o sigilo, que também é um campo muito nebuloso da ebiatria,
por falta de informação mesmo, tá? Porque se a gente for olhar, isso está bem descrito. Esse quadro também está lá no material da SBP, no Manual de Orientações. E a gente precisa apresentar a ideia do sigilo, tanto para os pais quanto para o adolescente, definindo ele e explicando o que é indicação de quebrar esse sigilo e o que é indicação de manter esse sigilo. Nesse quadro aqui, a gente tem de uma forma bem simplificada, com exemplos, né? O que indica a gente quebrar ou manter esse sigilo. Então, de uma forma bem geral, quebra de sigilo é indicada quando eu tenho um risco para a vida do adolescente ou para a vida de terceiros. Isso vai ser em relação a uma doença que esse adolescente tem, a gente prescreveu o tratamento em sigilo e ele não quis tratar. Então, o adolescente pediu segredo naquele momento, porque ele mesmo quer conversar com os pais, ou ele quer um tempo para ele pensar em como conversar com os pais, por exemplo, em relação a uma DST. A gente não precisa quebrar esse sigilo, caso não seja, por exemplo, HIV. As outras DSTs não são indicativos de quebra de sigilo imediato, mas eu prescrevi para sífilis desse adolescente, por exemplo, uma penicilina benzatina e ele não está tomando, não está fazendo uso, e eu sei que ele tem tido relações sexuais, independente de serem protegidas ou não. A gente vai precisar quebrar esse sigilo. Ah, mas eu preciso quebrar agora, na hora que eu detectei o risco? Não, pelo amor de Deus, não. A menos que seja uma situação muito ímpar, muito grave, você não precisa quebrar naquele momento. O que eu sempre oriento, converse com esse adolescente, explique sempre, em qualquer circunstância, mesmo se você tiver que quebrar o sigilo rápido. Converse e explique por que você vai quebrar esse sigilo, que a intenção é sempre cuidar desse paciente, desse adolescente da melhor forma, e traz ele para perto de você até na forma que você vai pensar em como quebrar esse sigilo. Então, você conhece seus pais, exemplo, você conhece seus pais melhor do que eu conheço. Tem alguma forma que você acha que seria melhor eu conversar sobre eles com isso? Você gostaria de estar presente nessa conversa ou você gostaria de estar em outro local? Isso aproxima esse adolescente e torna esse processo de quebra do sigilo menos traumático, tá? Então, mais uma vez, né? Qualquer tipo de violência, seja ela interpessoal, no relacionamento, seja bullying ou cyberbullying, violência sexual, maus tratos de qualquer tipo, é indicação de quebra de sigilo. O uso aumentado ou abuso de substâncias, sinais de dependência química. E isso não é a experimentação. Experimentação de substâncias, que é o quê? Usei uma vez, experimentei essa droga uma vez. Isso não indica quebra de sigilo. Agora, o adolescente está usando substância de uma forma cada vez mais escalonada, tem feito intervenções, não observa resposta nessas intervenções, aí a gente vai precisar quebrar esse sigilo, que a gente vai precisar contar com os pais como ajuda também para o controle dessa situação. Casos de autoagressão, ideação suicida ou fuga e tendência homicida, casos de gravidez ou abortamento, sorologia positiva para HIV, não adesão a tratamentos, foi o primeiro exemplo, né? Diagnóstico de doenças graves, quadros depressivos e outros transtornos mentais. E o que não quebra sigilo, as experimentações em geral da adolescência, tanto vivências sexuais, desde que eu não pense que existiu uma violência sexual. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar. A nossa lei, ela é muito clara em relação a... E isso é também uma grande confusão, em relação à violência sexual. Fala-se de uma forma muito geral, no Código Penal, que seria uma questão de prática sexual com pessoa menor de 14 anos. Mas a gente tem, graças a Deus, avanços nessa parte também, que não estão lá escritas em pedra, mas que são adotadas legalmente, que são o seguinte: eu estou diante, e isso é delicado de diferenciar, mas existe a diferença. Eu estou diante de uma vivência sexual da adolescência ou eu estou diante de uma violência sexual. Então, não é porque eu tenho uma relação sexual entre um maior de 14 anos e um menor de 14 anos que isso é necessariamente violência. Eu tenho consentimento dessa adolescente ou desse adolescente, eu tenho essa anuência dele
para que esse ato sexual aconteça? Então, isso é o que a gente precisa identificar. Não, eu não tenho consentimento, então a gente está diante de um abuso, de uma violência, então a conduta aí é outra, tá? Prescrição de anticonceptivos, né, de contraceptivos, isso não indica quebra de sigilo também, tá? Nem se o pai entrar, o pai, a mãe, a tia, a avó entrar lá quebrando tudo na sala de atendimento, isso não indica quebra de sigilo, a gente não pode expor o adolescente dessa forma, tá? Orientação sexual, conflitos com identidade de gênero também não indicam quebra de sigilo. E, como eu já comentei também, as infecções sexuais sexualmente transmissíveis, desde que eu exclua a violência sexual e que o adolescente esteja aderindo ao tratamento prescrito. Então, essas são, né, de uma forma resumida, os parâmetros que a gente usa para definir o que é manutenção, o que é indicado para manutenção e o que é indicado para quebra de sigilo. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada mais uma vez pelo convite para o pessoal da Liga. E estou disponível se vocês quiserem tirar dúvidas. Luísa, muito obrigada pela sua participação. Imagina. A primeira diz o seguinte, eu vou ler aqui as dúvidas para você, tá joia? Tá. A primeira diz o seguinte, o uso da pornografia para masturbação afeta o neurodesenvolvimento? Se sim, como ela afeta? Boa pergunta. A parte de pornografia, diretamente, ela não está tão ligada ao neurodesenvolvimento, mas ela está ligada a uma noção muito deturpada do que é uma vivência sexual. E aí a gente entra em outras questões que envolvem aí machismo, que envolvem submissão do corpo feminino, objetificação do corpo feminino e vivências sexuais disfuncionais, partindo do ponto de que só uma parte pode sentir prazer numa relação sexual, mesmo na adolescência. Então, isso tudo são noções que a pornografia, infelizmente, traz, que está muito atrelada, e isso acaba atrapalhando essas vivências do adolescente. Então, esse ponto é muito importante para a gente comentar. A masturbação em si não é uma questão. A masturbação faz parte do processo também de autodescoberta, de autogratificação do adolescente. O que a gente precisa entender é: esse adolescente está deixando de fazer outras coisas na vida para ficar se masturbando? Por quê? Que necessidade contínua de prazer é essa que ele não consegue suprir com outras coisas? É tudo sobre equilíbrio. Então, é conversar sobre isso com ele e entender por que está sendo feito dessa forma. Agora, uma ligação direta entre masturbação, pornografia e alterações do neurodesenvolvimento a gente não tem, pelo menos não que eu saiba. O que a gente tem é realmente essa noção muito violenta do que é o sexo. A gente tem uma questão de não respeitar o consentimento, a gente tem uma questão de não respeitar o corpo do outro. E isso pode, a gente sabe, né? Isso pode se perpetuar por toda uma vida de vivências sexuais disfuncionais, de vivências sexuais negativas. Não sei se deu para entender, sim. A próxima dúvida diz o seguinte: a infecção por HTLV também não indica quebra de sigilo? Desculpa? HTLV. Não, inicialmente também não. A única coisa que a gente tem muito claro é a do HIV. A gente inicia os tratamentos e todos os protocolos. Se o paciente tem ali uma boa resposta, está aderindo bem ao nosso tratamento, a gente tem uma conduta. Se a gente vê que ele não está participando desse processo como ele deveria, aí a gente tem uma outra conduta que seria a quebra do sigilo. Mas o que a gente tem realmente claro é sobre o HIV. De quebra do sigilo, né? No caso de sífilis, não seria interessante também comunicar à parceira ou parceiro? Com certeza, com certeza. No caso de qualquer DST, o que é difícil muitas vezes é fazer esse parceiro chegar até nós através do adolescente que está lá. Sempre vai depender de como é a nossa comunicação com esse adolescente que está na nossa frente e de como a gente está mostrando a importância disso.
Pode funcionar você fazer uma cartinha, você fazer um receituário mesmo, solicitando essa presença para fazer essa conversa. Mas, de toda forma, a gente informa, a gente testa também os parceiros e tudo mais, a gente faz uma investigação e um tratamento certinho. Boa pergunta também, importante falar. Beleza. Tem bastante pergunta aqui, vou falar a próxima. Estaria incluso uma adolescente de 14 anos com um namorado maior de idade? E no caso do uso de drogas pesadas, posso quebrar o sigilo? Calma, essa primeira pergunta estaria incluso? Como assim? Então, eu acredito que a pessoa quis dizer em relação à consulta, do namorado ser maior de idade e a paciente estar na consulta e ela ser menor. Se você pode quebrar esse sigilo, por questão do namorado ser maior de idade, a questão de comunicação também. Assim, a questão do sigilo é sempre direcionada aos responsáveis pelo adolescente. Uhum. Sobre ter um outro adolescente como responsável, isso é muito delicado também. Porque a gente não sabe, assim, ainda, né, como funciona esse relacionamento desse adolescente com esse parceiro, por que os pais não podem comparecer também à consulta, ou os cuidadores, ou pessoas que são responsáveis legais por esse adolescente. Isso tudo precisa ser bem entendido e bem esclarecido também, porque a gente pode estar diante de um adolescente exposto a algum outro risco aí. A outra pergunta eu não lembro, desculpa. No caso de uso de drogas pesadas, eu posso quebrar o sigilo? Mais uma vez, não vai depender da droga ser pesada ou não, vai depender de ser uma experimentação, né? Então, usou uma vez, tem uma boa crítica sobre aquilo, tá tranquilo. Ou então a gente tem um caso de uso ou de abuso de substâncias, que é aquele adolescente que sempre que está na rua usa e dá PT, e esquece de tudo que fez quando estava alcoolizado ou quando tinha usado alguma droga. Esses casos a gente precisa quebrar sigilo eventualmente também, mas a gente tem que pensar o seguinte, mais uma vez, individualizando caso a caso, esse adolescente, em geral, ele vai ser um pouco mais escorregadio. Quando eles usam substâncias, o mais legal não é nem tanto a gente pular para a quebra do sigilo, mas é a gente trabalhar os estágios de crítica desse adolescente. Então, por que você usa a substância? O que você sente quando você usa? Como que seria se você parasse de usar? Né? O que aconteceria, por exemplo? Como você imagina que seria se você estivesse num rolê com seus amigos e você não usasse nada? O que você sentiria nessa situação? Não tem nada mais na sua vida que te gere prazer, que te gere essa sensação gostosa que pode ser que as drogas, né, ou qualquer outro tipo de substância te cause. Então, é entendendo isso. A gente precisa sempre entender qual é o papel da substância para a gente separar esse adolescente de um uso, de uma experimentação e de um abuso. Então, não é tanto sobre o tipo de droga, é sobre o tipo de uso que ele faz. Tá joia. O diagnóstico de HIV é indicação de quebra de sigilo, mesmo se o paciente estiver aderindo ao tratamento? Sim, ele porque daí é uma situação, infelizmente, muito séria, né? Que a gente não tem uma cura, a gente pode ficar indetectável e tudo, né? Com o tratamento, mas é um tratamento que também leva tempo, leva recursos emocionais que a maioria dos nossos adolescentes não tem por causa do neurodesenvolvimento, então a gente precisa, sim, quebrar esse sigilo. E como foi comentado, acho que na questão sobre a sífilis, a gente precisa trazer esse parceiro também para essa conversa. Então, além do responsável, o parceiro. Teve um caso na minha residência de pediatria geral ainda, que foi super, assim, que foi um caso ímpar, que eu vi poucas vezes um adolescente se desenrolar de uma forma tão feliz dentro de uma situação tão séria. Ele internou porque ele começou a fazer muita infecção oportunista. Ele tinha HIV e não sabia. Nem sabe também quando pegou, nem como. Né? Foi através de vivência sexual, mas a gente não sabe que tipo de vivência sexual que foi essa e tudo mais. E aí, ele internou por algum quadro pulmonar. E ele tinha uma namorada na época, ele era um homem cis, que era heterossexual, e se relacionava com uma menina, e ele falou que ele tinha uma relação muito difícil com a própria família
Então, a gente tinha uma pessoa da família só presente nesse momento difícil com ele. A relação boa que ele tinha era com a família da namorada. E ele não queria quebrar isso, contando sobre essa história. E eles tinham tido relação sexual desprotegida. Então, assim, foi um drama. A gente chamou todo mundo junto para quebrar esse sigilo, né? A família perguntou para ele primeiro como ele gostaria que fizesse. Ele falou que queria que fosse só de uma vez, arranca o band-aid logo e já fala, já joga e pronto. E o que ele queria, na realidade, era que a gente falasse e saísse correndo, para nem ver o que ia acontecer, porque o que ele achava é que esse namoro que ele prezava tanto ia acabar e todo mundo ia odiar ele ia sofrer bullying, enfim. Mas calhou de acontecer assim, que a família e a menina mesmo foram pessoas sensacionais, que é o mínimo que a gente espera do ser humano, né? Mas infelizmente é raro. Mas eles acolheram ele de uma forma assim surreal também e perceberam a dor dele, como era difícil para ele dar aquele tipo de notícia, falar sobre tudo isso, né? A equipe médica também estava toda junto para fazer todas as orientações. A menina foi triada também, não teve nenhuma alteração, foi triada e acompanhada várias vezes. E ele saiu do hospital em tratamento, brilhando. Mas, mais uma vez, não é o que sempre acontece, né? Mas a gente precisa, sim, quebrar esse sigilo, porque são casos graves, né? Uma doença grave. A gente tem tratamento, a gente tem uma vida normal, hoje em dia, ainda bem, mas ainda tem essa chavinha que a gente precisa quebrar esse sigilo. Exatamente. Luísa, foram essas as dúvidas. Eu gostaria de agradecer imensamente em nome da LAPED pela sua presença, pela confiança no nosso evento, por disponibilizar esse tempo para a gente. Foi incrível, só tem elogios para vocês aqui no chat. As duas palestras foram ótimas, super necessárias, temas super pertinentes. E eu gostaria de agradecer em nome da LAPED, em nome de toda a Universidade de Vassouras. E se você tiver mais algo a acrescentar, fique à vontade. Não tenho não. Só agradecer de novo a vocês pelo convite, pelas dúvidas que foram muito boas, hein, pessoal? Parabéns. E me deixar disponível também para qualquer evento futuro que vocês queiram realizar. Eu adoro participar também, como a colega comentou, eu adoro conversar com vocês, trocar ideia com vocês. Eu acho que a gente precisa mesmo falar muito sobre a adolescência. E é isso, estou disponível. Contem comigo. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada, Carol, também. E eu queria agradecer a todos pela presença, dizer que o formulário de certificação já está disponível no chat e vai ficar aberto até 9h15, tá bem? Quem já preencheu pode ir saindo do evento aos poucos e muito obrigada por todos que ficaram presentes. Espero que tenham gostado. Tchau, gente. Tchau.